Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava pensando aqui em qual conteúdo trazer para o canal e percebi que a gente ainda não explorou tanto o tema da pele feminina nas pinturas. Então, para mudar isso, eu resolvi trazer a Poison Ivy, que é uma personagem perfeita para esse tipo de estudo. A ideia é a gente montar e pintar juntos, enquanto eu explico passo a passo como trabalhar nuances mais suaves, tons delicados e aquela textura de pele que dá vida e realismo. Bom, primeiramente, vamos caprichar no acabamento aqui da nossa Poison Ivy. Como se trata de uma pele feminina, que geralmente é mais lisa, com uma aparência mais soft e limpa, o acabamento vai fazer toda a diferença nessa etapa. Então essa é a hora de ter paciência e atenção nos detalhes. Agora eu estou lixando as partes internas dos encaixes, para que na hora de montar a peça tudo se encaixe de forma mais suave e fácil. Além de ajudar na montagem, isso também melhora muito o visual, porque evita aquelas distâncias exageradas entre as partes, deixando o resultado final bem mais limpo e preciso. Não adianta fugir muito dessa parte de acabamento. Eu sei que é bem chatinha de fazer, mas se a gente quer uma pintura bonita no final, tem que encarar essa etapa. Não tem jeito. Eu gosto de remover o excesso de suportes e aplicar um primer antes de começar o acabamento, porque com a peça toda coberta fica muito mais fácil identificar as marcas e imperfeições do que quando ela está pura, direto da impressão. Enquanto isso, já vou lixando e testando todos os encaixes possíveis. Assim tudo flui bem lá na frente, e a gente evita retrabalho depois. Em algumas partes mais leves e menos estruturais, eu costumo colocar um ímã. Isso deixa a montagem muito mais fluida e interessante, além de agregar bastante valor ao trabalho. Lembrando que quando eu falo em partes estruturais, me refiro àquelas que sustentam a peça na base e garantem a estabilidade. Já partes como braços, cabelos ou acessórios, não tem problema em usar ímã, porque não afetam a estrutura principal. Enquanto isso, nas áreas mais críticas, eu costumo passar ferro por dentro para deixar tudo mais resistente. É claro, sempre na medida do possível. É claro, pessoal, isso aqui é só o jeito que eu trabalho, não é uma regra. Cada um pode encontrar a melhor forma de fazer suas peças. Inclusive, se você faz diferente, compartilha aí nos comentários. Suas ideias e experiências podem ajudar bastante gente que ainda tem dúvida nessa parte. Muita gente acha que a resina é algo extremamente resistente, mas na verdade ela pode ser bem frágil, dependendo da densidade e da situação. Por isso, reforçar a peça com um material mais resistente, como o ferro, é uma ótima forma de contornar esse problema da fragilidade. E pessoal, não querendo fugir muito do assunto, mas já fugindo um pouquinho, todos esses vídeos dão um trabalhão para fazer. É tempo, esforço e também bastante recurso envolvido. Então, se puder me ajudar deixando um like, se inscrevendo no canal caso goste do conteúdo e deixando um comentário legal para fortalecer o engajamento do vídeo, eu vou ficar muito agradecido mesmo. Isso ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Agora vamos continuar o preparo da Ivy. Nesse momento, eu estou fazendo a colagem dos ímãs e testando a força de atração deles. Lembrando, pessoal, que dá para colar esses ímãs só com super cola. Funciona bem, mas eu recomendo ir um pouquinho além. Tenta deixar o local onde o ímã vai entrar bem justo, para que ele também fique preso de forma mecânica. E dependendo da situação, vale aplicar um pouquinho de resina UV por cima e curar, para garantir que ele não vai soltar nunca mais. Lembre-se de tratar a sua peça como um projeto de verdade, construindo bem a base, e se preocupando não só com o visual e a parte funcional, mas também com a durabilidade, a satisfação e o valor agregado que ela vai ter. Porque, pensa comigo, por que colocar um ímã se dá para simplesmente encaixar as partes e pronto? Mas agora imagina o contrário, aquelas partes que são chatas de encaixar, às vezes até de um jeito meio grosseiro. Com o ímã, elas vão para o lugar quase que automaticamente, dando até um toque mágico para o seu trabalho. Além de deixar a experiência de uso muito mais agradável. E como vocês estão vendo no vídeo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é algo simples, que dá para fazer com um pouquinho de esforço. Depois me conta aí nos comentários se vocês acham isso desnecessário ou se faz sentido o que eu falei. Se vocês já me acompanham de outros vídeos, talvez lembrem que no vídeo anterior sobre o aerógrafo, eu comentei que o meu já estava bem judiado. Ele é bem antigo. Então resolvi investir em um novo, mas sem abrir mão totalmente do antigo. Ainda uso ele para pinturas com tintas mais agressivas, que costumam desgastar mais o aerógrafo, e deixo o novo só para os trabalhos médios e leves. Além disso, também adquiri uma pistola de tinta daquelas usadas em pintura automotiva, que tem me ajudado bastante em trabalhos mais brutos, como pintar peças grandes ou descarregar um volume maior de tinta, sem precisar diluir tanto. E pessoal, não vou entrar em detalhes de marca aqui, porque esse aerógrafo novo é um modelo de entrada, e para mim já atende super bem.
Sem falar que eu não ganho nada dessas marcas para divulgar, então não faz sentido citar. Até porque isso não vai fazer diferença no processo desse vídeo. Bom, agora sim, vamos começar a pintura de fato. Primeiro, vou preparar a mistura que vai dar vida à camada de base. Aqui eu vou carregar um pouco mais essa mistura com outros materiais além da tinta, porque a ideia é trazer aquela sensação soft e translúcida para a pele. Então, vou deixar a tinta mais diluída, misturando com alguns médiums acrílicos, tanto brilhantes quanto foscos, para criar uma tinta translúcida, que se funde com a cor e, no final, forma uma camada um pouco mais espessa, mas com muito mais profundidade. E agora, com paciência, eu vou aplicando na peça. Lembrando que isso é um processo. Então não tente resolver tudo na camada base. Ela serve apenas para receber as próximas etapas da pintura. É comum a gente se afobar e querer já começar a trabalhar os detalhes finais logo de cara. Mas confie no processo e faça o que precisa ser feito sem pular etapas. Como eu estou trabalhando com uma pele mais clara, gosto de usar um tom de base bem próximo do branco, com pouquíssimo pigmento, deixando o branco e os médiums mais predominantes. Eu prefiro adicionar os tons da pele direto no pincel, mas isso é só uma preferência minha mesmo. Camada após camada, vocês vão ver que a tinta, mesmo que esteja translúcida por conta da mistura, vai acabar trazendo um pouco da tonalidade após algumas aplicações. E com isso vamos ter finalizado nossa camada de base e já preparando para as próximas etapas. Já deixei o corpo da Eve secando por um tempo, e enquanto isso, vamos adiantar a pintura dos outros elementos que compõem a peça, como os matinhos e a planta carnívora. Não vou dar muito foco na planta carnívora em si, porque a ideia desse vídeo é mostrar mais o processo da pele feminina. Mas, se você quiser saber como eu faço aqueles efeitos de saliva escorrendo e também como simulo o interior da boca de forma mais realista, dá uma olhadinha no vídeo do Venom. Lá eu explico esse processo com bem mais detalhes. Bom, vamos seguir aplicando os verdinhos nos matinhos e criando alguns efeitinhos. Aqui eu já uso a tinta bem menos translúcida, focando mais na tonalidade mesmo. Quero trazer um verde bem vívido, mais chamativo, para dar aquele contraste bonito na composição. Lembrando que, para deixar sua pintura mais interessante e com um aspecto mais natural, nunca use apenas uma tonalidade. Por exemplo, nessas plantas eu usei verde como base, verde claro, amarelo para iluminação, marrom para sombra e até alguns washes com marrom mais escuro. Tudo de forma sutil, mas marcando a presença de cada cor. Porque se você usa só uma cor e pronto, dependendo do verniz que aplicar, pode passar aquela sensação de material sem vida, tipo um plástico colorido. E não é isso que a gente quer aqui, né? Então não tenha preguiça de adicionar o máximo de variações que puder, é claro, sempre com equilíbrio, sem exagerar. E vamos fazer a mesma coisa aqui com o cabelo da Ivy. É muito importante ter essa preocupação com todos os elementos que compõem a peça. Porque quando você junta tudo e algum detalhe não tá tão legal, ele acaba derrubando o nível do restante do trabalho. Ou seja, não adianta eu fazer uma baita pintura na pele da Ivy, com várias tonalidades e efeitos, e acabar esquecendo do resto. Isso diminui bastante a qualidade do trabalho como um todo. Então vamos caprichar e tratar cada detalhe como importante. Porque todos eles realmente são. Uma vez, um filósofo disse que a beleza é a harmonia perfeita das partes, de modo que nada se pode retirar ou acrescentar sem estragar o todo. E é exatamente isso que eu busco aqui. Equilíbrio. Cada detalhe tem seu papel, e quando tudo se encaixa, o resultado final simplesmente acontece. Natural, completo e cheio de vida. Bom, agora vamos caprichar nesse vaso que é a base da Ivy. A ideia aqui é trazer um tom metálico mais escurecido, então vou começar puxando mais o preto e, aos poucos, ir adicionando a tinta metálica. Muita gente me pergunta como é feito aquele efeito super cromado que parece um espelho. Na verdade, é um processo totalmente diferente desse que estamos usando aqui. Esse tipo de cromo é feito por pintura, ou cromo químico. No caso do cromo por pintura, eu costumo fazer com tinta automotiva. Primeiro deixo a superfície preta bem lisa e brilhante, quase como um laqueado, e depois venho aplicando o pigmento cromo próprio, em camadas bem finas com intervalos de 24 a 48 horas de secagem. Mas esse já é um outro processo, mais voltado para pintura automotiva. Então vou deixar para mostrar em outro vídeo, caso vocês queiram ver esse tipo de acabamento mais espelhado. Agora vamos voltar para a pele da Ivy, que é de fato o foco desse vídeo, a pele feminina. Diferente da pele masculina, onde a gente busca um contraste mais forte, destacando bem luzes e sombras, aqui a ideia é trazer uma aparência mais delicada e suave. Então eu trabalho principalmente a translucidez e as transições sutis entre os tons. Para isso, uso a tinta bem diluída e aplico uma camada generosa de médium, para deixar o efeito mais leve. Depois é só ir espalhando com calma os tons, especialmente o vermelho,
que dá vida às áreas com maior irrigação sanguínea ou onde há atrito entre pele e roupa, aquelas partes que costumam ser naturalmente mais avermelhadas. Também trago o amarelo para as regiões mais bronzeadas, que têm mais contato com o sol, e o azul para criar profundidade nas áreas que precisam de um escurecimento sutil. Normalmente, onde nascem pelos, ou onde o sangue circula menos, resultando numa tonalidade mais pálida e fria. Aproveito também para já adicionar as plantas que envolvem o corpo dela. Isso me ajuda a distribuir melhor os vermelhos e azuis da pele. Essa etapa é importante porque cria uma delimitação natural, mostra onde teria mais atrito na pele, e onde há influência de materiais externos. Então, fazer a roupa dela primeiro facilita muito para calcular essas interações. A gente precisa pensar em tudo isso quando fala de pintura de pele, porque é um material extremamente complexo e o oposto da superfície onde a gente trabalha. Por exemplo, enquanto a resina é rígida, lisa e opaca, a pele humana é maleável, irregular e translúcida. Então, quando pintamos resina, precisamos simular esses comportamentos, não apenas os tons. Eu também trabalho com pintura sobre silicone, e a resposta é completamente diferente. O silicone, por ser naturalmente translúcido e maleável, já traz uma aparência muito próxima da pele real. Então o foco fica mais em acertar as tonalidades. É claro que o silicone é mais caro, mais difícil de trabalhar e menos acessível do que a resina, mas ele já nasce com essa característica de parecer pele humana com muito menos esforço. Isso não quer dizer que não dá para chegar lá na resina. Dá sim, só precisamos renderizar esses elementos extras que ela não tem naturalmente. Não sei se ficou clara essa parte para vocês, mas qualquer dúvida deixem aí nos comentários. E se vocês quiserem, posso trazer um processo completo de pintura em silicone aqui para o canal. Acho que no YouTube Brasil quase ninguém fala sobre isso, até pela barreira de entrada. Mas, se vocês tiverem curiosidade, comenta aí embaixo que eu preparo um vídeo só sobre isso. Bom, agora chegou a hora mais esperada. Vamos ver como ficou o resultado final da Ivy. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo se você assistiu até aqui. Não se esquece de deixar o like se curtiu o vídeo e considerar se inscrever no canal se está gostando do conteúdo. Espero ver vocês na próxima pintura. Fiquem com Deus e um grande abraço.